Tem formandas que levam a contoterapia para o mito, outras para os grupos de idosos, a Bianca levou para os livros e para o que acontece quando uma história encontra outra. Eu sou Ana Rosseto, eu sou a criadora da Conterapia e este é o Caminhos da Contoterapia, uma série com profissionais que passaram pela formação e mostram o que aconteceu depois dela. Bianca, seja bem-vinda. Conta pra gente quem é a Bianca hoje e com o que você está trabalhando. Muito obrigada, Ana, pelo convite. Bom, eu sou a Bianca Sufi e hoje eu estou trabalhando dentro do canal, né, do YouTube, dessa plataforma maravilhosa, levando a contoterapia como ferramenta que eu utilizo em algo que eu gosto de chamar de livroterapia. Eu utilizo de diversos livros, inclusive até da Bíblia já também utilizei, para levar para diversas mulheres o conhecimento sobre o que é ser mulher, sobre a nossa jornada, os desafios que nós enfrentamos. E aí eu faço uso dos contos, dos mitos, dos arquétipos que essas histórias têm para ajudar a mulher a enxergar nela mesma quais as potências que ela tem, que a gente tem, que está oculta. E muitas vezes oculta pela nossa jornada, né? Pelas dificuldades do nosso dia a dia, pelas escolhas da vida, porque muitas vezes colocamos outras prioridades, né? Filhos acima da gente, marido, casa, e vamos esquecendo de olhar para nós. Então, meu trabalho hoje é fazer a mulher olhar para ela, né? Ter esse retorno, mas através dessa combinação maravilhosa de contoterapia com livros. Bom, antes de você entrar na formação, quando você decidiu que você ia percorrer essa jornada, o que você estava buscando que fez você entrar? Eu já estava fazendo trabalho com mulheres que correm com os lobos. Porque primeiro eu me identifiquei demais com o livro me transformou bastante. E eu decidi que eu precisava transformar outras mulheres. Mas eu ainda não tinha ferramentas suficientes para fazer um trabalho mais amplo. Porque até aquele momento as minhas ferramentas eram, eu tinha constelação familiar, reprogramação mental. E eu até fazia uso dessas ferramentas lá no meu grupo de mulheres, que era como se fosse um grupo de estudo, onde a gente trabalhava em cima do livro, capítulo a capítulo, durante os nossos encontros. Mas eu buscava algo que me aproximasse do conto, porque cada capítulo lá de Mulheres Correm com os Lobos tem um conto diferente. Saiu um pouco da visão técnica que eu tinha, né? Porque eu trazia toda a minha visão mais técnica, que conversava muito bem com a parte técnica do livro, que a Clarice explica, né? A parte psicológica, psicanalítica, mas eu queria um olhar também mais, assim, de aconchego com o conto. Eu consegui olhar para ele e enxergar, vamos dizer assim, com aquele olhar de fantasia, porque ele é, né, uma coisa mais mágica, né, mais fantasiosa. E foi por isso que eu busquei a contoterapia. Bacana. E o que você faz, então, hoje? No dia a dia do seu trabalho, ou mesmo no dia a dia da sua vida, de um jeito diferente do que você fazia na época, antes de você passar por esse percurso? Hoje o que eu consigo, que eu percebo, é essa conexão maior com o próprio conto, com os personagens, a facilidade de eu entrar na história e eu entender que eu sou parte dela também. E é isso que eu trabalho ensinando para as mulheres. Antes era uma visão muito mais técnica que eu trazia. Depois eu consegui fazer o seguinte, mostrar assim, olha, essa história, ela é você. Porque nós carregamos os arquétipos. Mesmo que a gente não enxergue, que a gente não perceba, a gente está o tempo todo com eles. Em determinadas fases da vida vem um que rege mais fortemente ali a nossa jornada. E depois a gente vai mudar para outro. E tem também aqueles arquétipos que, se a gente ativa, a gente consegue mudar uma perspectiva. Às vezes um desafio a gente pode superar aquele desafio a partir de um arquétipo novo. Então eu consegui ter mais esse olhar e ensinar isso para as mulheres na livroterapia. E por isso que eu consegui até sair de Mulheres Correm com os Lobos, né? Porque eu só fazia esse livro, mas como ampliou a minha visão para ter esse aconchego, essa proximidade com os contos, com os mitos, eu consegui sair. E eu cheguei até a explorar histórias bíblicas, onde eu buscava a personagem bíblica e correlacionava com uma outra personagem de contos de fadas, onde elas tinham muitas semelhanças entre si e que eu consegui enxergar. E aí eu trazia o conto, trazia a história, a gente olhava primeiro a mulher bíblica, né? Qual tinha sido a história dela dentro da Bíblia. E depois a gente olhava uma personagem arquetípica
né, dentro de um conto de fadas que tinha também uma história muito parecida com aquela da Bíblia. E aí as mulheres gostavam e aprendiam como a gente pode também enxergar em nós a mesma coisa, a mesma jornada, a mesma dificuldade, o desafio e a superação também, né? Porque o legal dessas histórias era justamente mostrar toda a jornada da heroína e como no final ela encontrava aquilo que ela precisava para superar ou um desenvolvimento interno, ou uma percepção de uma realidade que ela ainda não tinha percebido, e que a partir daquela história é como se os olhos dela, aquela névoa, saísse dos olhos, ela conseguisse enxergar a verdade. E é interessante que durante esses percursos, muitas mulheres revelavam que elas conseguiam enxergar alguma coisa. Tipo, nossa, eu nunca tinha percebido, mas depois eu me dei conta de que eu faço isso, isso e aquilo, ou que tal situação na minha vida tá disfuncional, né? E muitas vezes é porque a gente não está enxergando. A disfuncionalidade, ela vem do nosso olhar. Se a gente não vê, ela vai continuar acontecendo, porque a gente não está enxergando. Então foi legal, assim, eu fui trazendo vários trabalhos, levei depois para os mitos gregos, onde eu trabalhei várias deusas gregas, e aí eu correlacionei com uma outra ferramenta nova que eu tenho, né, uma outra ferramenta minha, que é a análise de caráter neo-haitiana. Então eu pegava uma deusa, analisava os traços de caráter e mostrava para as mulheres que, olha, do mesmo jeito que nós temos esses traços em nós, as deusas também têm nelas. E quando a gente aprende a reconhecer e trabalhar essa deusa em nós como arquétipo, a gente também muda aquele traço nosso que está na dor, né? Que está no que eu chamo de sombra. A gente consegue trazer ele para o recurso, para a luz, para o seu lado positivo. E tudo trabalhando, né? E aí eu usava das deusas gregas para ajudar, né? Então foi um trabalho bem legal. E tudo isso a partir da contoterapia. Ou seja, uma ferramenta de trabalho que me possibilitou olhar para várias outras perspectivas. Sim, e tudo dentro do trabalhar a consciência da mulher, né? Porque a mulher aprendendo a olhar para ela, para a história dela, e expandir sua própria consciência. É bem isso, né? A gente trabalha histórias e vai mudando a perspectiva e vai ganhando movimento e liberdade e portanto, escolha, porque daí a gente vai acessando outras possibilidades. Sabe, é muito legal você fala do Reich, porque eu coloquei no livro ele, né? Na parte do Silvio, a gente fala justamente dele, sobre essa instância mais encarnada, encorpada, que a contoterapia pode acessar, e é tão legal você falar isso. Deixa eu perguntar, te ocorre, eu sei que eu tô te jogando a pergunta agora assim, mas te ocorre alguma memória, alguma cena, algum exemplo que você percebeu que teve essa mudança da pessoa, que a pessoa mudou essa perspectiva a partir da história, ou a partir do arquétipo, enfim, do conto que você estava trabalhando, da história que você estava trabalhando? Como que foi? Muitas mulheres foram relatando isso durante a jornada das deusas, principalmente também, mas também com Mulheres Correm com os Lobos, né? Mas das deusas, por exemplo, foi muito curioso que quando eu trouxe Perséfone, essa mexeu com muita gente. Porque a Perséfone, ela começa como Coré. E quem é Coré? Coré, ela ainda é a mulher imatura, que não teve aquele contato com a menarca, né, com a entrada na vida adulta. E aí, quando ela é raptada, né, ela vai lá para o submundo, meio que essa virada. Ela vai ser o quê? Ela vai ser mulher agora, ela vai ter a menarca. Só que quantas de nós vivenciamos essa transição sem o marco? Sem perceber que é um rito de passagem, sem perceber que é uma transição. E aí a gente fica preso na dor da menina. O que teve de mulher que falou para mim, eu estava presa na dor da minha menina, da minha criança, não tinha amadurecido de verdade, não tinha encontrado a minha mulher. Por quê? Porque a gente faz uma transição ali, como se fosse nada demais, nada de importante, e é importante, né? É um marco, é um rito de passagem que a gente perdeu, né? Perdeu esse hábito, esse costume que era muito comum nas tribos indígenas e que é extremamente importante, porque ele estabelece uma virada, né? Você fecha um ciclo, você abre um novo. Então eu fui explicando a importância da gente abrir ciclos. Então quando eu trouxe Coré e trouxe os traços de caráter, de maturidade, né? Porque você está ali operando na sombra, você está em Coré, você está na sua face, que eu chamava, né? A face imatura do seu traço de caráter.
Então você tem lá o traço psicopata, que é o terceiro traço formado, você tem o oral, e esses dois eles estão operando na face e sombra dele. Aí você é uma pessoa, além de imatura, quer que o mundo gire em torno de você, quer que tudo seja como você quer, porque é a criança, né? Ela tá berrando, querendo que seja feita a vontade dela. E que quem não faz é porque não ama, é porque não gosta, é porque não se importa. Ao invés de olhar que é você que faz por você mesmo. E que as relações com as pessoas, elas são de igual para igual. É onde você dá e recebe o tempo todo. Não tem mais essa de você só receber. Quem está num relacionamento adulto achando que tem que receber é criança. Está infantilizado. Então, muita mulher percebeu que estava infantilizada nas relações. Querendo só receber. E que não tinha virado Perséfone. Elas ainda eram Coré. E aí eu trabalhei a ativação de Perséfone nas mulheres para você virar essa chave. Entender que o rito de passagem aconteceu e que o ciclo se fechou. A criança, ela vai agora ficar guardada ali dentro de você, ela vai permanecer com você, mas ela não domina mais a sua vida. Quem domina agora é a sua Perséfone, né? A mulher adulta. Então eu vi que a Perséfone, ela fez assim, um rebuliço. Que mexeu com muita mulher. Eu tive várias outras deusas que mexeram, mas uma das que mais marcaram foi Perséfone. Pra trazer assim como um exemplo, né? Muito legal você falar isso, porque quando eu tava pesquisando e aprofundando o livro e tal, querendo ou não, eu fui cair no Byung-Chul Han, e aí entendendo mesmo, buscando, tentando descobrir o que tá faltando, né? E como o ritual, é que nem você falou, né? O ritual, esse rito de passagem, ele é fundamental para o manejo psicológico da gente mesmo, né? Então, ó, um conto ressoou nessas mulheres, funcionou talvez como um espelho, para que elas se percebessem, que talvez uma conversa direta, olha, fulana, você menstruou, você é adulta agora, vem pra cá. Talvez uma conversa direta assim não fosse tão sensível ou não alcançasse profundidades que o mito proporcionou você, ainda juntando, né, com os traços de caráter. Gente, que riqueza esse trabalho. Olha que salto, né? Eu até quero te perguntar agora, para aquela pessoa, para alguém que ainda acha que contoterapia é só contar a história, o que você diria a partir da sua experiência? Isso é uma visão infantil. Isso é uma visão infantil ainda. Né? Tá na Coreia ali brincando, né? Mas é real, assim. Eu também já fui essa pessoa que achava que conto de fada era uma coisa para criança. Né? E não via muito sentido em mito, porque eu era o tipo de pessoa que falava assim, mito é uma coisa sem pé nem cabeça. Não entendo esse negócio. Hoje, depois da contoterapia, é uma riqueza que eu uso assim o tempo todo para mim, e de verdade, assim, eu preciso até dar um depoimento assim de como a conexão com esses mitos, com esses contos, com o arquétipo, né? Eu falo a história é viva, eu tenho plena certeza disso. A história, ela tá viva. E quando você entende isso, você mergulha, você abre, você dá permissão para ela entrar, ela faz mudança dentro de você. E eu vivenciei durante essa jornada, eu vivenciei em mim transformações, né? Eu vou dar um relato, se você me permitir, Claro. de uma transformação, assim, que na verdade foi uma virada de chave que chegou para mim muito grandiosa. Eu estava trabalhando com a deusa Afrodite. E eu gosto assim, Ana, eu trago o mito, eu estudava ele no ponto de vista do traço de caráter, mas eu não mexia em nada em termos da história. Porque eu gostava de que na hora que eu abria o grupo para as mulheres, a história ela mexia comigo. E de uma forma tão mágica que vinha uma revelação, né, para aquelas mulheres. Quando eu trabalhei com Afrodite, veio uma revelação assim que mexeu comigo e com todas as mulheres, assim, e virou algo que depois eu fui explorar essa temática. Foi assim, eu estava lá vendo o mito de Afrodite, contando, né, e fazendo a toda... E a Afrodite, ela é dada, né, como presente para o Hefesto. O Zeus pega ela como presente, porque ela era uma mulher muito bonita, né, ela foi... ela era irmã de Cronos, né, filha ali o deus Urano, que teve as partes dele jogadas lá no mar, nasceu Afrodite, e aí Zeus, vendo toda a beleza dela, e ele tinha uma dívida com Hefesto, porque assim que Hefesto nasceu, a Hera arremessou ele lá do Olimpo, né, porque ele era muito feio, e aí nisso ele acabou ficando manco,
né, deu umas deformadas, enfim. Aí ele dá de presente, meio que querendo se redimir, porque era filho dele. Na hora que eu fui fazendo isso, chegou assim, eu juro, eu senti a Afrodite falando comigo. E ela falou assim, que aquilo era um canibalismo psíquico, que era uma forma de narcisismo. Juro, uma coisa completamente nova chegou pra mim. E aí eu comecei a estudar isso, e ela foi trazendo tudo pra mim. O que era aquilo? A beleza dela foi produto, né? As pessoas enxergaram aquilo como um produto, que elas poderiam ter posse, que elas poderiam fazer uso daquilo. E juro, essa jornada com as mulheres, ela foi pro caminho assim. Muitas vezes as pessoas estão olhando você como um produto. A sua beleza, o seu talento, a sua habilidade. Algo que você faz de bom para elas, elas estão enxergando como uma coisa que elas vão simplesmente querer ter posse. E querer muitas vezes fazer como Zeus fez. Ele presenteou Hefesto para tentar se redimir de algo que não era direito dele tocar, né? Colocar a Afrodite naquele papel. Porque a Afrodite não pertencia a ele. Ela pertencia a ela mesma. Mas ele fez uso de algo que ela tinha para tentar redimir algo que ele fez. Então, quantas vezes as pessoas estão fazendo isso com a gente? Elas estão querendo tomar posse, se apropriar. É um canibalismo psíquico. Elas querem elas querem devorar algo que você tem. Pode ser a sua beleza, pode ser o seu talento, pode ser um conhecimento, uma habilidade, algo que você faça. E elas querem se nutrir daquilo, elas querem devorar e tomar posse, ter aquilo para elas, sem medir se está te fazendo mal, se você está dando permissão ou não para isso. E é uma forma de narcisismo que eu chamei, com base no que a Afrodite trouxe para mim, de canibalismo psíquico. Olha que coisa, né? Então, assim, até isso chega em nós. Coisas novas que nós não tínhamos conhecimento. Quando a gente se permite entender que a história ela está viva. E que ela pode nos ensinar algo. Porque ela ensina. E muita coisa. Se a gente tá disposto a ouvir, sim, né? Muito interessante você falar isso, porque é mesmo aquilo que aquela tecla que eu fico batendo e que a gente fala muito na formação, que as histórias elas não são um objeto inanimado, que você vai lá e usa elas, tipo, não tem esse pensamento utilitarista, né? A gente sempre fica falando, as histórias são seres que a gente se relaciona, mas numa sociedade que só enxerga valor na posse, né? No acúmulo, na posse, é difícil entender que o valor está na relação. Porque aí como é que você vai medir o seu valor se a relação é uma coisa que acontece no agora e não se acumula, digamos, tipo, pelo menos você não enxerga o acúmulo da relação, né? Mas a relação te lapida, te expande. É um vir a ser, né? É um negócio que é meio que dentro de você e não é um negócio que você fica toda hora mostrando pros outros. É um baita desafio, só que é um paradoxo também, né? É justamente isso que a gente precisa, aquela maturidade psíquica que você falou, né? Antes. E como que a gente lida com as angústias da vida? Como é que a gente lida com essas coisas novas que acontecem? Se não se lapidando através das relações, né? Com os outros, com as histórias, enfim, com essas reflexões. Que riqueza isso que você falou. Amei essa conversa. Amei. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Se você pudesse deixar uma coisa para quem está assistindo que ainda não conhece a contoterapia, o que seria essa coisa? Eu penso em mim, assim. Se você é o tipo de pessoa que busca uma jornada de crescimento, de se desenvolver de dentro para fora, porque eu sou assim, eu sempre busquei de dentro para fora, não trazer de fora para dentro. Então a contoterapia ela vai ser uma ferramenta poderosa para te ajudar nisso, porque ela abre o psíquico, ela abre algo que está dentro, ela se comunica com o inconsciente, ela vai lá no oculto. Às vezes eu estou lendo uma história, um conto, e de repente uma dor que estava oculta dentro de mim, ela vem para minha memória. É surreal. E você fala assim, caramba, eu não planejei isso, eu só estava lendo. Só estava lendo esse conto, só estava lendo essa história. Como assim? Porque ele desperta, ele comunica, ele tem
uma capacidade tão alta de entrar dentro de nós e lá no fundo, porque é no nosso inconsciente que a gente registra tudo, toda a nossa programação, incluindo memórias reprimidas e memórias traumáticas. Por isso que essa ferramenta se comunica tão bem com aquilo que está oculto. E nos ajuda, né, a enxergar, a olhar, a trabalhar. E quando você permite, maravilhas acontecem, assim como isso que eu contei, a ponto de eu chegar num conhecimento novo, porque eu só me permitia ali estar completamente aberta naquele momento da história, eu lendo o mito, né, eu não estava nem lendo, eu estava narrando o mito de Afrodite para outras mulheres, e enquanto eu narrava, ia entrando dentro de mim. E não falo nem que ia entrando, na verdade acho que estava saindo, né? Estava vindo alguma coisa lá dentro e pipocando a informação. E eu assim, eu narrando e ao mesmo tempo a informação pipocando, a minha cabeça dividida em duas, por isso. Porque faz esse movimento. Fora os movimentos de cura, né, que acontecem, tanto quando eu estou lendo uma coisa só para mim, como já aconteceu de eu estar justamente num grupo, tá com mulheres, um conto que eu já conhecia, mas naquele momento, num grupo maior, numa egrégora, porque a gente forma, né, juntou mais pessoas, formou uma energia, né? Quando junta mais pessoas, parece que vem uma potência. Então também acontecia de eu estar ali, e aí eu, na hora, me lembrar de uma coisa, eu, gente, preciso trabalhar isso. Né? E eu percebi que aquele ponto era uma ferramenta para trabalhar. E aí eu me comunicava mais com ele, entrava mais em contato, porque vai trabalhar aquela dor que ele trouxe para mim, que ele lembrou, me fez lembrar, né? Trouxe para minha memória. Então o que eu digo para as pessoas é assim, quem quer se permitir essa jornada de se expandir, de expandir sua consciência, de se conhecer melhor num nível verdadeiramente profundo, vai para a contoterapia, porque ela vai, nossa, ela trabalha, a gente, é de um jeito especial, é um jeito mágico, não é técnico, não é objetivo, não é direto, é subjetivo, mas traz insights, traz revelações assim do nada, que são avassaladoras. Quando você se dá conta, você fala, meu Deus, aonde estava isso? Ele foi lá e abriu. Ele trouxe uma linguagem, né? Para alguma coisa que você nem sabia que você estava precisando de linguagem, imagem, enfim. Exato. E aí parece Ela que estava parece ali. que matéria, né? Uhum. Sabe, materializa, consolida aquilo de um jeito assim que você consegue enxergar. É mágico, assim, é uma coisa. Eu sei que é complicado usar essa palavra mágica, porque tem muita gente que olha para um olhar mais, acha uma coisa mística, e não, Ah, quando tipo, a não gente preciso fazer nada, né? É mágico, eu não, não tenho nenhuma agência acha aqui, não. A que Bianca falou não, assim: você vai mergulhar nessas, você tem uma. Ó, você se prepara. Né? Vai precisar de uma agência, né, Bianca? Às vezes não é fácil as coisas que vêm à tona. não é. E eu falo assim, quando eu uso essa palavra, é no sentido assim que é natural, você não está buscando, você não está ali. Por exemplo, eu também sou consteladora familiar. Então, quando uma pessoa vem constelar comigo, ela chega com uma dor pontual. Olha, eu não me dou bem com meu pai, quero resolver isso. Vamos ver por que você não se dá bem com seu pai. Ou então eu sofri um abuso quando eu era criança, vamos olhar o abuso. Enfim, é algo muito pontual. O conto não. Você não sabe o que vai chegar, mas chega aquilo que você está pronto. Porque aquele conto, aquela carga viva que ele traz, vai se comunicar com você, com o seu eu mais interno. E aí eles vão juntos ali, olha, vamos abrir isso aqui, vamos abrir essa caixinha, vamos abrir essa outra, porque agora ela está pronta para trabalhar isso. E é o que eu percebi da contoterapia. Tem um carinho imenso, sim, que é uma ferramenta linda, ela é maravilhosa. Eu tenho assim uma vontade de que as pessoas elas abram a mente o suficiente para abraçar na sua inteireza o que é a contoterapia, porque ela é muito profunda. Eu sei que ela é muito mais do que a gente conseguiu trazer aqui com essas palavras. Muito, ela é profunda e ela tem assim uma imensidão que cabe a cada um que entra como explorador nessa jornada, porque eu considero que nós somos exploradoras nessa jornada, que a Ana nos permitiu entrar nesse portal junto com ela, chegar em espaços que nós não somos capazes de vislumbrar.
o imaginário. É uma ferramenta que ela é de infinitas possibilidades, ela abre muita coisa. Bianca, nossa, muito agradecida por você ter topado esse convite, ter vindo aqui compartilhado um pouco do que tem aí em você com a gente, pra gente saber. Grata, muito agradecida por esse momento. Eu estou grata também por esse convite e por tudo, né? Assim, por você ter trazido a contoterapia, porque eu sei que em algum momento isso foi chegando para você como veículo, né? Para trazer isso para seu canal e possibilitar que outras pessoas acessassem. É uma ferramenta linda, eu tenho um carinho imenso e eu desejo que ela realmente se expanda como ela merece. Que as pessoas abram a mente. Não é todo mundo que ainda está pronto, mas eu sei que as consciências irão se preparar para isso, porque eu estou vendo muita consciência expandindo. E ela é uma ferramenta para consciências expandidas e em expansão. Não é para consciências fechadas. Claramente não. Muito bem colocado. E, gente, a Bianca, ela conta histórias, assim, ó, eu amava ouvir a Bianca contando histórias, eu amo quando ela conta. Onde que a gente acha você, Bianca? Conta pra nós. Eu tô Teu no canal. YouTube, né? O meu Isso, canal é @BiancaSufM. É esse. Bianca Sufier. Eu vou colocar pra vocês na legenda do vídeo. Boa. Grata, Bianca, por hoje. Gratidão também, Ana. E essa foi mais um encontro do Caminhos da Conterapia. A gente se vê no próximo encontro.